Olá, bom dia, amados. Tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 2 de junho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Mauro. Tudo bem, querido? Vamos entrar aqui na live. Amém. Para você também, obrigada. Amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor semana, melhor dia, melhor segunda-feira, melhor mês da nossa vida. Até esse presente momento, essa segunda-feira, né, amados? Que é nova semana, novo mês. Então, que a gente se alegre no Senhor, na certeza de que esse mês grandes coisas o Senhor fará por nós, por isso estamos alegres. A gente eleva já a nossa expectativa, a gente já se enche de fé, né, amados? E acima de tudo, que a gente sempre coloque o nosso Deus em primeiro lugar na nossa vida, em primeiro lugar no nosso coração, amados. Porque sim, é buscando a Deus em primeiro lugar que a gente encontra as demais coisas, que a gente busca entendimento, a gente busca sabedoria, a gente busca conhecer mais o caráter do nosso Deus, que é bom. Ele é bom o tempo todo e Ele quer se revelar a nós. Deus revela segredos a quem valoriza a palavra dele, quem valoriza o tempo com ele, a quem valoriza o relacionamento com ele. Nós vamos ver hoje, dia 2, Provérbios 2, né, amados? Para que a gente lembre todos os dias de ler o capítulo de Provérbios do dia. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 12. Porém, são 22 versículos. Eu recomendo que depois vocês façam esse exercício, tenham vocês esse tempo de qualidade com Deus. Leia também outra palavrinha se vocês quiserem, mas não deixe de ler Provérbios 2. Nós encontramos poderosos conselhos, amados, no livro de Provérbios. E hoje, dia 2, aproveitem para ler o capítulo 2 de Provérbios, tá bom? Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos nos alegrar, amados, que é tudo novo essa semana. Semana nova, dia novo, mês novo. Vamos nos alegrar, porque a gente sabe que de um dia, de uma semana aparentemente comum, Deus faz coisas extraordinárias. Eleve a sua expectativa, mude a sua perspectiva e aproveite essa página em branco, que é esse dia chamado hoje. Um dia de cada vez, amados, um dia de cada vez, lembrando que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É assim a oração que Jesus nos ensinou, que carinhosamente nós chamamos de Pai Nosso. Bom dia Hércules, Márcia, Ludinei, Nalva, Stephanie, Thaís, bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer e entregar em suas mãos esse dia, essa semana, esse mês de junho de 2025. Obrigada, Pai, por transformar a nossa mente através da sua palavra. Obrigada por nos dar ânimo, por renovar as nossas forças. Obrigada por nos dar motivos para seguir em frente. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que nunca solta a nossa mão, nunca nos deixa para trás. Agradecemos porque o Senhor vai sempre conosco. O Senhor está sempre, sempre, sempre conosco, Pai. Ajude-nos, Pai, a cada dia a verdadeiramente colocarmos o Senhor no seu devido lugar no nosso coração e nas nossas vidas. E queremos reafirmar nesse dia que o Senhor é bem-vindo na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, no nosso coração, em tudo que vamos fazer. Que a gente siga a sua palavra, Pai, consagrando tudo ao Senhor, na certeza de que os nossos planos serão bem-sucedidos, Pai. O Senhor é por nós. Quem será contra nós? Obrigada, Pai, porque o Senhor é o nosso ajudador, o nosso socorro bem presente na hora da adversidade, a nossa torre segura, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós agradecemos, Pai, por tudo o que o Senhor cuida, Pai, da nossa vida, Pai. Vimos e nós percebemos, Pai, e sabemos, nós vemos o cuidado do Senhor nos mínimos detalhes com tudo na nossa vida, Pai. Perdoe-nos, Pai, pelas vezes que nós focamos demais no que nós achamos que é falta, no que nós achamos que ainda não chegou na nossa vida, Pai. E nos desconectamos de tudo que o Senhor já fez e está fazendo na nossa vida e construindo na nossa vida do presente momento. Ajude-nos, Pai, a termos olhos espirituais abertos
e sabemos reconhecer, Pai, tudo aquilo que o Senhor faz por nós, Pai. Tudo que o Senhor está fazendo por nós, de onde o Senhor nos tirou, Pai, onde o Senhor nos colocou, e descansar na certeza de que o Senhor nos levará muito mais longe, Pai, a lugares muito mais altos. Muito obrigada, Pai. Perdoa-nos pelas vezes que somos ingratos e não sabemos reconhecer, só sabemos reclamar, Pai, das coisas que nós entendemos como falta. E ajude-nos, Pai, a sempre chamar à existência as coisas que ainda não existem como se elas já existissem. E a recebermos no nosso coração, Pai, a sua palavra que diz que nós não temos falta de nada, porque o Senhor é o nosso pastor, Pai. E o Senhor nos abastece de forma completa em todas as áreas, em tudo, Pai. Nós nos alegramos por essa página em branco, que é esse dia de hoje. Obrigada pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, queridos. Tudo bem? Josiane, Elon, Rubi, Precioso do Seu Jesus, Angélica. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia, nessa maravilhosa, incrível, sensacional, absoluta, feliz, alegre, cheia de boas notícias. Segunda-feira, essa semana tão especial, né, amados? Por que semana tão especial? Porque estamos caminhando, amados. Nós seguimos avançando dia após dia, nós seguimos avançando, andando para frente, caminhando para tudo. E sabemos que o novo de Deus sempre chega na nossa vida. Deus faz tudo novo, de novo, quantas vezes forem precisas, amados. Então se agarre no nosso Senhor Jesus, se agarre naquele que, no verbo que se fez de carne, se agarre naquele que não existe a palavra impossível para ele, todas as coisas são possíveis. Que a gente nunca esqueça, amados, que tudo é possível para Deus. Deus nos quer bem, Deus tem sempre novidade para a nossa vida. Então mantenha-se firme, mantenha-se fiel, mantenha-se nos caminhos do Senhor. Muitas vezes as circunstâncias tentam falar outra coisa para a gente, né? Se afasta, mas sabemos, amados, que nós temos um lugar seguro para tudo. E esse lugar é firme no nosso Deus. É não indo a lugar nenhum, é não virando as costas para Ele, não falando sim para coisas que a gente sabe que tem que dizer não e não falando não para as coisas que a gente sabe que tem que dizer sim. Mas é uma escolha diária de andar caminhando junto com Deus, porque Ele está junto conosco. E de repente hoje na sua vida tem algo que você considera impossível, não tem como mais acontecer para mim, acabou, é só para os outros, realmente não é para mim, não é para minha vida. Amados, é sim, é para você sim, não existe tarde demais para o nosso Deus, tudo é possível para o nosso Senhor, até coisas que de repente consideramos impossíveis, saiba que para Ele nada é impossível. Então reavive hoje esse sonho, essa vontade que queima aí no seu coração, não existe tarde demais, não existe a minha idade isso, a minha idade aquilo, risca isso do seu calendário. Nós vemos exemplos na Bíblia de pessoas que foram chamadas com 80, com 100, tiveram filhos e tantas outras coisas que Deus valoriza muito, valoriza demais, amados. A idade, a Bíblia nos diz que os cabelos grisalhos são como uma coroa para as pessoas. Então, amados, que a gente se alegre na certeza de que muitas vezes as pessoas tentam dizer, o nosso histórico de vida, nossa jornada de vida, tenta dizer, você já está velha demais, você já está velha demais para isso. Amados, isso é coisa daquela pessoa, da história da vida dela, de repente da história que foram colocando na sua vida ao longo dos anos. Risque isso, porque para Deus nada é impossível. Não existe tarde demais, não existe idade avançada, porque Deus pode todas as coisas. Então reavive hoje o seu sonho, porque não há nada que seja impossível para Deus. Ele quer que a gente entenda, que a gente saiba, que a gente receba no nosso coração também que nada é impossível para todos nós. Nós carregamos o nosso Deus dentro de nós e Ele mesmo nos dá essa força, essa sabedoria, esse conhecimento. E Ele quer que a gente entenda que a gente não deve se limitar, porque Ele é ilimitado
sobre todas as coisas. E nós também não devemos nos limitar. Não importa a idade, o momento que estamos vivendo, há quanto tempo, de repente, já estamos ali naquela situação. Tudo se faz novo. Acredite, continue crendo, avance. De repente, é um sonho que você tem de estudar alguma coisa, de começar algo novo, um trabalho novo, família, filhos, não sei, mas revive esse seu sonho, amado, de se mudar, mudar de cidade, mudar de casa, mudar de estado, mudar de país, alguma coisa que queima aí no seu coração. E de repente você está aí sendo enganado por essa mentira, que é tarde demais, que não é para você, que você deve desistir desse sonho. Mas Deus nos convida todos os momentos, amadas, a ter certeza de que tudo é possível para Ele e que a gente se deleita nele e Ele concede os desejos do nosso coração, não importa a idade que seja, não importa o momento que estamos na nossa vida. Tudo é possível para o nosso Deus. E mais uma vez eu vou dizer que Ele faz tudo novo, de novo. Eis que faço novas todas as coisas. É assim que está escrito. Escreva essas palavras. Elas são dignas de confiança. É assim que está escrito. E como é que anda o seu relacionamento com Deus? Como é que anda aí a sua certeza, a sua fé de que vai acontecer? De que isso que você quer tanto, isso que queima no seu coração, vai acontecer. E muitas vezes, amados, é muito fácil a gente se perder das coisas que a gente realmente quer, porque isso se torna um peso, se torna um fardo, é algo que a gente quer. Só que a gente começa a pensar tanto naquilo, que isso vai sufocando a gente. Isso vai se tornando um peso muito grande, porque vai gerando uma angústia, uma aflição, uma ansiedade dentro de nós. Vai acontecer quando? Acho que não vai mais acontecer. Nossa, olha só, não tem isso, não chegou na minha vida ainda, não vai mais chegar. Eu tô com 50, 60, 70, 80, 90, 100, não vai mais chegar, acabou. Não é mais para mim. Então isso vai se tornando um fardo pesado. Sabe, amados, o convite de Jesus é para que a gente descanse nele. E a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E quantas vezes nós estamos orando, entregando esse assunto nas mãos do Senhor. E daria um parzinho de horas, já começa a vir de novo aquela ansiedade, aquela aflição. Mas a Bíblia também nos lembra para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lance toda a sua ansiedade. O que é que está te causando essa ansiedade, essa aflição, essa angústia? De repente você achar que não vai acontecer mais na sua vida, então você fica ali angustiada por isso. Mas isso não é verdade, amados. Então lança sobre ele toda a sua ansiedade. Tenha esse relacionamento com Deus. E também se você anda aí achando que não vai mais acontecer na sua vida, limitando o seu Deus, tenha essa oração com ele, essa conversa, esse sincerão com Deus. Fale para ele: Senhor, me perdoa pelas vezes que eu fui ingrato, ingrata. Eu só sei reclamar, chorar por aquilo que não aconteceu ainda. Eu esqueço de olhar de onde o Senhor me tirou, de onde o Senhor me colocou. Eu esqueço de agradecer pelas incontáveis bênçãos, pelos incansáveis e incontáveis livramentos. Esqueço de agradecer porque o Senhor é aquele que nunca solta a minha mão, que nunca me deixa sozinho, nunca me deixa sozinha. O Senhor é aquele que renova as minhas forças. E muitas vezes nós esquecemos de agradecer, de em tudo dar graças, como a própria Bíblia nos diz, e ir para um vale de lamentação, de reclamação, de azedume, porque uma área da nossa vida, às vezes duas, ainda não estão ajustadas. Não quer dizer que será isso para sempre, mas quer dizer que por um período nós estamos aprendendo alguma coisa, para que quando isso chegue, porque vai chegar, quando nós permanecemos em Jesus, permanecemos crendo, isso vai acontecer na nossa vida, para que quando isso chegue, a gente esteja pleno, preparado, terreno preparado, fértil para receber. A semente já foi lançada, mas é Deus, a gente vai cuidando, a gente vai regando, assim como a própria Bíblia nos ensina. A gente cuida, a gente rega e na hora certa Deus faz florescer.
Na hora certa, Deus faz com que isso aconteça e aconteça depressa. Mas para pensar se Deus respondesse todas as suas orações no tempo que nós gostaríamos que fosse, né, amados? Será que nós realmente estaríamos preparados para receber? Será que realmente a gente estaria pronto? O que será que teria acontecido com a nossa vida se naquele tempo imaturo a gente tivesse recebido aquela bênção que a gente gostaria tanto e não no tempo certo? Será que a gente não ia meter, no português, claro, os pés pelas mãos? Será que a gente não ia se afastar do Senhor? Será que a gente não ia ser ingrato? Será que a gente não ia saber como lidar com aquela grande bênção? Porque não estávamos preparados, não estávamos maduros e forçamos ali. E aí aquilo que era motivo de grande bênção acabou nos afastando do nosso abençoador. Então, antes de Deus derramar, Ele garante de que estamos firmados na rocha, de que não vamos a lugar nenhum, mas sim desfrutar da bênção, na companhia dEle, colocando Ele no centro da nossa vida, no centro do nosso coração. E para tudo isso, amados, nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos da inteligência, da sabedoria do alto, do conhecimento, do discernimento. E nós vamos ver na palavra de hoje o valor da sabedoria. Em Provérbios 2, aproveitando o gancho, porque hoje é dia 2, para que a gente lembre de ler um capítulo de Provérbios por dia. Então hoje é dia 2, vamos ler o Provérbios 2. E eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 12, mas mais uma vez eu vou dizer, são 22 versículos. Faça você depois o seu momento devocional, você com o Senhor, lendo os 22 versículos do capítulo 2 de Provérbios. E com certeza Deus vai falar ao seu coração, porque Deus revela segredos a quem valoriza a palavra dele. Então valorize a palavra de Deus, o seu tempo com Deus, seu tempo de oração. Não negligencie, amados, aquilo que é mais importante para a nossa vida, tá bom? A gente vai ver que a sabedoria nos afasta de tudo aquilo que não vem de Deus. Antes mesmo de acontecer, a gente já está ali vendo e já sai. O valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Amados, quantas vezes, por falta de conhecimento, por falta de paciência, por falta de sabedoria, nós vamos sendo guiados por emoções momentâneas, nós vamos tomando decisões precipitadas, às vezes por uma carência, por um momento nosso de fragilidade, às vezes por uns dias, às vezes, mas um parzinho de semanas que vai mudar tudo na nossa vida. Mas quando estamos passando por aquilo, a gente tem a tendência a achar que vai ficar naquilo ali para sempre. Então isso vai gerando aflição, angústia, ansiedade dentro de nós, e essas emoções fazem com que a gente tome decisões precipitadas, vá para um caminho que não era para ir.
vai se afastando do Senhor, a gente pensa, está demorando muito, então acho que Deus não está vendo isso, não está cuidando disso, então vou eu resolver isso com as minhas próprias mãos, e daqui a pouco tá ali de volta, oi Senhor, tudo bem? E aí vai lá para trás da fila, porque tem que aprender de novo muitas coisas, tem que amadurecer de novo muitas coisas, para que realmente aquilo ali chegue, aconteça. Mas o que Deus está nos ensinando aqui, amados, é que existe valor na sabedoria, no relacionamento com Ele, que Ele entrega tesouros escondidos para quem busca a palavra, para quem busca a sabedoria. Veja, pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Você quer ter conhecimento sobre todas as coisas, discernimento, vem da sabedoria do Senhor. Busque a Deus, busque a palavra de Deus, busque temer ao Senhor, respeitar a Deus, respeitar quem Ele é, respeitar o que Ele está fazendo na sua vida, respeitar quando Ele afasta você de determinadas situações, de determinadas pessoas e agradecer. Por isso também, ao invés de reclamar, ser grato. Porque olha só, amados, muitas vezes nós não estamos, às vezes a gente até tá e até ouve, mas a grande maioria das vezes nós não estamos lá e as pessoas estão ali falando pelas costas, mas Deus está. E isso é suficiente para todos nós. Imagina, Deus está ali ouvindo tudo, aquela zombaria, aquele ha-ha-ha, aquela falação sobre a sua vida, às vezes com crueldade, com maldade. As pessoas estão ali falando, achando que é porque você não está ali, eles se sentem em completa liberdade para falar sobre a sua vida. Mas imagina que Deus está ali, o próprio Senhor Jesus está ali ouvindo tudo isso. E Ele, como um Pai amoroso que é, nosso Deus Pai, Ele nos afasta dessas pessoas, da situação das pessoas que estão ali maquinando o mal, daquelas pessoas que são tão vazias, que tudo que elas têm para fazer é falar da sua vida, falar da minha vida, de tão vazias que elas são. Elas não têm um único assunto, elas não têm nada para edificar, não tem nada que agregue na vida delas, uma vida completamente fútil, vazia, miserável, infeliz. Então, por isso, as pessoas se acham no direito e às vezes a gente se sente incomodada por isso, e que ela tira satisfações, e que ela fica ali triste ou abatido com aquilo ali. Mas a gente precisa mudar isso, amados. Nem sei por que nós entramos nesse assunto, mas Deus sabe e isso nos basta, não é verdade? Deus está ali ouvindo essas conversas. E como Ele é tão amoroso, como Ele é um Pai, Deus Pai, que Ele não quer que a gente fique andando em certas companhias, porque Ele sabe da verdade, Ele sabe exatamente o que é dito ali, Ele conhece o coração de cada um. Ele amorosamente nos afasta, nos dá livramento. E ao invés da gente agradecer ao Senhor por isso, muitas vezes nós reclamamos, falando, meu Deus, mas porque aquela pessoa, aquela isso, aquela aquilo, sem entender que Deus estava lá quando estavam falando. E Ele nos quer bem, Ele protege a quem busca Ele, protege quem busca a palavra dEle, amados. Ele não nos convida para um relacionamento superficial, Ele nos convida para mergulharmos completamente no relacionamento profundo com Ele, a ponto de a gente reconhecer e ver a bondade dEle em todas as coisas. E para isso, veja, a gente precisa de conhecimento, discernimento, buscar a sabedoria, pedir sabedoria para Deus, porque Ele dá. A Bíblia também em outro momento nos diz que Deus dá sabedoria para todos aqueles que pedem. Ele dá livremente sabedoria. E veja, amados, Ele reserva a sensatez para o justo. Nós precisamos ser sensatos. Porque Ele reserva a sensatez para o justo. Nós fomos justificados pela obra perfeita do nosso Senhor Jesus. Nós somos justos aos olhos do Senhor, não pelas nossas obras, mas sim por Jesus. Como um escudo, protege a quem anda com integridade. Em vários momentos, amados, a Bíblia revela Deus para cada um de nós como um escudo protetor. E aqui, mais uma vez, olha que lindo, amados. Ele, como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então, ao invés da gente reclamar, lamuriar,
porque fulano disse isso, porque a outra aquilo, porque se afastaram. Ou então falar para ele, Senhor, isso ainda não aconteceu na minha vida, quando que vai acontecer isso que você quer tanto? Acaba se tornando um fardo, um peso. Que a gente tenha essa gratidão, que a gente lembre do convite do Senhor Jesus, que todos os dias está de pé. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos são todos. Está sentindo cansado, sobrecarregado, existe um lugar de descanso, existe um lugar de alívio. E esse lugar é estando em Jesus, no nosso Senhor Jesus. Então, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lança sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Agora veja, amados, tem muitas pessoas que falam assim, eu não vou me relacionar com Deus, Deus já sabe sobre todas as coisas, eu já sei como é que vai ser minha vida e ponto, acabou. Não é assim. Veja que aqui a gente acabou de ver o valor da sabedoria, o valor de buscar a Deus, que Ele revela segredos, tesouros, para aqueles que valorizam a palavra dEle, para aqueles que valorizam o relacionamento, o tempo de comunhão com Ele. Então tem mais, tem muito mais. E veja o convite de Jesus como é. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Existe um convite, e o convite pode ser aceito ou pode não ser aceito. Então Jesus nos faz um convite todo momento, todos os dias. Vinde a mim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele faz um convite, ele não vai pé na porta, ele não força, ele respeita, mas ele faz o convite. E nós podemos aceitar esse convite ou simplesmente fingir que não é com a gente, fingir que não estamos ouvindo, fingir que não estamos vendo, não reconhecer a soberania dele sobre a nossa vida. Mas se reconhecemos, se queremos Jesus, se reconhecemos o nosso Senhor Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, como Rei absoluto do nosso coração, existe esse lugar de descanso. O convite ele faz. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu estou cansado e sobrecarregado, eu quero renovar as minhas forças, quero uma vida nova, então eu vou aceitar o convite de Jesus. Assim como também, amados, a Bíblia, como o versículo que nós acabamos de ver hoje, já 2 vezes, vou falar a terceira, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado. Então veja que também há um convite aí, lance sobre ele. De quem é o papel de lançar sobre ele? De quem é o papel de ir até ele quando está cansado e sobrecarregado? Nosso. Então, Deus respeita o nosso limite. E Ele nos convida todos os momentos para termos um relacionamento com Ele, para orarmos, ouvirmos a palavra dEle, meditarmos nas Sagradas Escrituras, termos um relacionamento puro, doce, íntegro. E Ele vai ajustando, inclusive, a integridade na nossa vida, vai ajustando os valores, vai ajustando aquilo, coisas que a gente não dava valor nenhum, de repente a gente passa a dar muito valor, porque esse já é o trabalho de Deus dentro de nós. Coisas, ao contrário também, coisas que a gente dava muito valor, de repente Ele fala, opa, deixa eu te mostrar o que realmente é importante, o que realmente vale na vida, o que você vai levar para todo sempre. Então, queridos, amados, preciosos, veja que Deus faz convites diários para a gente. E cabe a gente aceitar e se jogar nesse relacionamento amoroso com Deus, onde Ele nos guia toda a verdade, onde Ele nos ensina todas as coisas, onde Ele derrama sobre a nossa vida sabedoria, conhecimento, discernimento, nos protege como um escudo, guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Ele endireita também o nosso caminho, endireita tudo na nossa vida. Então permita que a sabedoria entre no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso vai te guardar, vai me guardar, ele vai nos guardar. E o discernimento vai nos proteger. Então, queridos, amados, preciosos, que você hoje aceite o convite do nosso Deus
para que você conheça as maravilhas do amor dele, para que você saiba que tem mais, tem muito mais para você na sua vida, não importa em que momento da sua vida você está agora, a jornada da sua vida, a idade que você está, a história que você tem até aqui. Isso não quer dizer que ela vai terminar assim. De repente você pensa, nossa, será que um dia eu vou ser feliz de novo? Nossa, quando eu era jovem, ou quando, nossa, se eu pudesse, eu ia lá e faria tudo de novo. Uma nova história Deus tem pra gente, amados. E Ele faz tudo novo de novo. Pode não ser como aquele dia que você lembra e carrega com alegria na sua memória, mas pode ser muito melhor do que o melhor dia que você considera o melhor dia. Pode ser infinitamente melhor. Pode e vai, porque Deus é fiel na palavra dEle, nas promessas dEle. Contanto que você permaneça. Não vá a nenhum outro lugar, mas permaneça agarrada, segurando a mão do nosso Deus. Porque Ele é aquele que olha pra gente e diz pra gente não temer, porque Ele está conosco. Então pode ser e vai ser infinitamente melhor do que aquele que você considera o melhor dia da sua vida até então. Vai ser muito mais feliz, vai ser muito mais adequado, vai ser muito mais correto, vai ser muito mais alegre para o seu coração. Em nome de Jesus, assim já está decretado e selado. Amados, queridos, preciosos, essa foi, será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Não esqueça que é o lugar de paz, é um lugar de alegria. Jesus é também, entre as muitas coisas que nosso Senhor Jesus é, Ele é o príncipe da paz. Então, você está precisando de paz? Saiba que você tem o príncipe da paz aí com você. Então, desfrute desse benefício único, que é o príncipe da paz, bem aí juntinho de você. Tá bom? Queridos, vocês tenham todos uma semana abençoada. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, aqui ao vivo no Instagram. Obrigada mesmo do fundo do coração. Vocês também que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, muito obrigada. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Está só começando, não é o fim. É sim o início, amados, de tudo novo, de novo, que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Márcia, Ebert, obrigada, querido, Diana, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Darlene, Daniela, Nivaldo, Angélica, amém, minha querida Joelma. Obrigada, minha querida, por estar aqui na live com a gente, Rosângela, Evelyn, Rogério, Fábio, Ceissa, Mauro, outro Mauro, Nivaldo, Dri. Amém, Dri, que bom, minha amiga. Glória a Deus. Diogo. Chore, Jonatas, Tiago, Samara, Grazi, Jaci, Franciele, Ubirajara, Su, Vanígio, Sara, Diana Lima de Almeida e família. Beijo pra vocês, beijo pra Maceió, Cidinha, Edu, Luiz, Line, Josiane, Paulo, Erlon, Renato, Mi, Antônio. Beijo pra todos, queridos. Até amanhã. Em nome de Jesus. Mais uma vez dizendo.